Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Eu vou começar falando de um texto que eu escrevi há alguns anos atrás, há uns 35, 40 anos atrás. Faz parte de um livro que eu pretendo um dia lançar. É uma autobiografia escrita de forma metafórica, meio mística, né? E nesse texto chamado O Pé e a Formiga, eu falo de uma experiência pessoal, né, vivida nessa época, né? Sentado na bacia, né, no banheiro de casa, de manhã cedo, me dei conta de que algumas formigas estavam circundando o meu pé e me chamou a atenção aquela situação, né? Até aquele momento eu não imaginava que eu estivesse atrapalhando o ir e vir das formiguinhas fazendo alguma tarefa, né? Aí me chamou a atenção, eu comecei a observar uma delas, escalei uma e medi o tempo que ela levava do meu calcanhar assim até a ponta dos dedos. Deu uns 20 segundos. Aí me chamou a atenção o fato delas serem muito pequenininhas, né, mais ou menos uns 2 milímetros cada uma, aí comecei a fazer umas comparações, comparei com minha altura na época, né, 1,78 m mais ou menos, e aí fiz aqueles cálculos rápidos assim, sobre quantos milímetros estou em 1 centímetro, quantos centímetros tem 1 metro e por aí foi. Aí cheguei à conclusão de que eu era mais de quase 1000 vezes maior que uma formiguinha daquela, né. Bem, aí devagar por aqui, devagar por ali, eu comecei a pensar, puxa, eu estou aqui presente, estou sentado aqui no vaso, presente, 20 segundos, né? É um presente. E enquanto que ela, a formiguinha, ela transitava, né? Ela ia de um passado, no meu calcanhar, e ia para o futuro. Do passado ela transitava pelo presente dela mesma, no tempo dela, e ia para o futuro dela, né? E, bom, aí devagar mais um pouquinho, aí me lembrei de textos, um texto, quando eu imaginei-me sentado ali no presente, consciente, eu me lembrei do momento em que Moisés sobe o Monte Horebe, está na Bíblia, em Êxodo 13, 14, né? Ele sobe o Monte Horebe, vai e se depara com a sarça ardente, pela qual Deus falava, né? E ele, depois de toda daquela cena de tirar as alparcas, porque é solo sagrado, enfim, todo mundo conhece, né? Moisés pergunta para Deus, né, a quem ele deveria se referir quando lhe perguntasse quem o havia enviado para aquela missão, né? E aí Deus responde, diga apenas que o eu sou te enviou. Foi só isso. E numa outra passagem da Bíblia, em Salmos 90, versículo 4, está escrito o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Bem, são duas passagens bíblicas que eu mais ou menos quero que seja associada, relacionada a questões do micro e do macrocosmos, né? Bom, mais alguma coisinha também me chamou a atenção na época, né? Eu me lembrei que um físico chamado Max Planck, contemporâneo inclusive de Albert Einstein, né? Ele elaborou, né, estudou dentro da física o que ele chamou de mundo quântico, né, que é um mundo subatômico. Ele, inclusive, foi um prêmio Nobel de Física em 1918, esse estudioso, né? E também o Einstein todo mundo conhece, né? Está ligado à teoria da relatividade, que trata mais do macrocosmos, né? O Planck não precisa dizer que o mundo subatômico é um microcosmos, né? A teoria quântica. E o nosso querido
recentemente falecido, que são acho que uns 2 anos, Stephen Hawking escreveu um livro maravilhoso chamado, eu tenho inclusive, chamado Um Universo numa Casca de Nós, né? Então são cientistas que eu também menciono para associar também essa ideia microcosmos, macrocosmos, né? E aí mais algumas lembranças, né, sobre a arte, o cinema e a literatura. No cinema, vou citar 3 momentos. No filme dos anos 60, aliás, 2 dos anos 60, é o Viagem Fantástica, que é um filme que trata de uma equipe de médicos, é um filme de ficção científica, evidentemente, uma equipe de cientistas e médicos que são reduzidos dentro de aqueles submarinos que estão dentro dos submarinos que saem para pesquisa propriamente dita, né, aqueles submarinos pequenininhos que existem, né, e eles são reduzidos dentro de um submarino desse ao tamanho atômico, claro, ficção científica, né, e são injetados na circulação sanguínea de um cidadão, de um ser que estava ali com câncer e precisava ser curado, né. Eles viajam através da corrente sanguínea após serem reduzidos, né, viajam e vão tentar, através dessa viagem venosa, né, eles passam pelos nossos aparelhos, né, respiratório, digestivo, viajam pelo corpo inteiro daquele paciente, tentando buscar a cura. Bom, a aventura acontece, mas eu estou mencionando por conta da ligação que há com o mundo subatômico, né? E o famoso e conhecido de muitos veteranos como eu, né? O famoso Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Onde a Enterprise, comandada pelo Capitão Kirk, vai pelo universo, buscando novos rumos, novos mundos, né? Novas civilizações, enfim. Naquela primeira etapa dessa série, inclusive começou em preto e branco até, eu era adolescente quando assistia, num dos episódios eles aterrissam, né, num planeta, numa galáxia distante, e fazem as suas pesquisas, tudo, e depois, ao voltarem, eles voltam para a nave, voltam para a Enterprise, né? Só que começam a acontecer fatos esquisitos, coisas estranhas, com morte do pessoal da tripulação, enfim. E eles não conseguem saber o porquê daquilo. O planeta que eles visitaram era aparentemente desabitado, né? E aí o Spock, que era o cidadão lógico, né? O homem que era vulcano, meio humano, né? A mãe era humana e o pai era um vulcano, né? De um planeta também, suponho, fictício, né? Ele acaba descobrindo, ele era um homem inteligente, lógico, matemático, e ele acaba descobrindo que dentro da nave, da Enterprise, estava coexistindo com eles a civilização que pertencia àquele planeta que eles visitaram, mas era uma civilização invisível aos nossos olhos, porque era minúscula e se locomoviam a uma velocidade da luz. Então era impossível serem observados. E, bem, aí o filme transcorre, mas o interessante, eu só chamo a atenção para essa questão do micro-organismo, né? Mais um filme, MIB. MIB, todo mundo conhece, é mais recente, Men in Black, né? Ou Os Homens de Preto. Vocês vão se lembrar, muita gente assistiu, vocês vão se lembrar que tinha um cachorrinho, esse cachorrinho de cara chata, pequenininho, não sei o nome da raça, não me lembro, mas ele tinha, esse cachorrinho no filme, ele tinha um globozinho
na coleira dele, assim, eu tenho bem gravada essa imagem, e aquele globozinho que era mais ou menos desse tamanho assim, ele era o planeta de uma civilização, vocês vão se lembrar. Bem, eu acho que já citei os, deixa-me ver se eu não esqueci. Bom, na literatura, eu me lembro de um livro chamado o Aleph, que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebreu, né? O Aleph é um livro escrito por um escritor maravilhoso, Jorge Luiz Borges, né? Argentino. O livro tem o nome de Aleph, mas o Aleph também é o nome de um dos contos desse livro. É um cidadão que encontra uma bolinha de gude, um pouquinho menor que uma bolinha de gude, na escuridão de um porão que ele visita numa casa abandonada, e lá ele começa a observar cenas diversas. Ele pensava numa cena e aparecia naquela bolinha. E ele vislumbra a realidade do mundo naquele momento. Bem, isso também me reportando às questões do microcosmos, né? Muito bem. Aí então eu, já aqui no presente, me lembro que eu falei do coronavírus, né? E eu acredito, tenho certeza, eu associei ao microcosmos, evidentemente, e eu tenho quase certeza que não só ele, mas todos os seres vivos, microscópicos que nos habitam, eles provavelmente não vieram de fora. Eles já existem de forma latente dentro de nós, dentro da nossa genética. É isso que eu quero deixar aqui assim como uma marca neste vídeo, porque eu vou voltar a falar disso. Não que eu queira buscar a cura para o coronavírus, não é nada disso, quem sou eu. Mas eu acho, eu fico me perguntando, será que esse vírus, e todos os vírus, não estão evoluindo como os seres que habitam esse universo que somos nós, como nós habitamos o planeta? Eu não vou nem falar aqui do universo, porque deixa isso aí, está um pouco mais distante. Vamos ficar dentro do nosso planeta. Nós habitamos, eu falei nisso no vídeo passado, né? E sobre o que fazemos com o planeta. Então, esses seres estão dentro de nós, provavelmente já latentes, prontos para evoluírem, tá? Bom, esse é um tema delicado. Eu queria só mais para encerrar, eu quero falar da religiosidade. Eu sei que é um tema delicado, eu acho que tem que ser tratado com muito cuidado, porque ele pode criar problemas em questões religiosas, né? Eu vou também deixar isso adormecido para um próximo vídeo, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser, fiquem com Deus.